Levítico, capítulo de número 23, o versículo de número 33 ao 44. Nós estamos fazendo uma série de exposições sobre as festas de Israel, e essa é a última das grandes festas. Mas próxima semana ainda continuaremos falando de um evento festivo, mas no calendário judaico, essa era a última das grandes festas de Israel. Conhecida também como Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas, tá bom? Mesma coisa aí, a terminologia. Levítico, capítulo de número 23, o verso 33 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia, haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas e de todos os votos de vocês, e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês fruto das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante os 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Vamos orar ao Senhor. Amado e eterno Deus, queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra possa ressoar nesta manhã. Que ela ressoe a tal ponto, ó Pai, de mudar as nossas vidas. Que ela ressoe a tal ponto, ó Deus, de nos dar fé para continuarmos confiando em Ti, Senhor. Que a tua palavra possa nos fazer nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Jesus Cristo. Por isso, abençoa-nos, porque sabemos que quando a pregação fiel da Tua palavra é anunciada, é a Tua própria voz falando ao nosso coração, Senhor. Por isso, abençoa-nos, é o que nós te pedimos, na atuação do Teu Espírito Santo. Amém. Eu não sei quantos de vocês já fizeram
uma viagem, que seja uma viagem marcante. Aquela viagem que você muitas vezes fica em casa relembrando como foi boa aquela viagem. Mas, ainda que você pense nessa viagem, é comum, muitas vezes, quando fazemos esse tipo de viagem, nos divertirmos, nos alegrarmos, sermos gratos ao Senhor, desfrutarmos daquele lugar onde nós estamos, mas sempre há uma pontinha de, quando eu chego na minha casa, é a minha casa. Você pode ir para um hotel luxuoso, você pode ir para um lugar maravilhoso que você já foi, mas quando você chega no seu lar, quando você coloca a sua cabeça na sua cama, você diz, lar, doce lar. Foi bom enquanto durou, mas aqui no meu lar é algo completamente diferente. O tema da nossa mensagem hoje é de volta ao nosso lar. De volta ao nosso lar. Como eu disse no início, a festa do tabernáculo, ou a festa das cabanas, é uma festa que finaliza as festas fixas no calendário judaico de Israel. É a última festa celebrada no mês sétimo, aos 15 dias desse mês. Lembre-se que no mês sétimo há 3 festividades sendo realizadas. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa das cabanas. Nesse mês é um mês extremamente festivo. E ele se encerra justamente com essa última festa. Nenhuma outra festa de Israel se exigia tanto sacrifício como a festa das cabanas. A festa da cabana, mais do que qualquer outra festa, inclusive a festa da Páscoa, se oferecia muito mais sacrifício nesse dia. O nome da festa, festa das cabanas, vem das cabanas ou tendas temporárias, nas quais Israel viveu durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Isso está aí no versículo de número 42 ao 43 do presente capítulo. Então, o povo celebrava essa festa em memória a esse momento que eles viveram 40 anos no deserto. Por isso, o nome Festa das Cabanas. Cada família deveria construir uma cabana com materiais que trouxessem à memória a flora do deserto. Então, a flora do deserto é bem específica, e era aquela flora do deserto que deveria ser o material para o povo construir as suas cabanas durante esse período de festa. Também, né? É interessante percebermos que não só foi Israel que fez ou viveu em cabana. O próprio Deus, por assim dizer, também viveu em cabana. Lembre-se que durante os 40 anos de Israel no deserto, Deus habitava num tabernáculo. E esse tabernáculo era um tabernáculo tão móvel e removível como eram as cabanas do povo que morava ali no deserto. Você vai ver que a estrutura física do tabernáculo era algo feito justamente para você se locomover à medida que Deus fosse instruindo um povo para se deslocar para um local ou para o outro. Então, tanto Israel como Deus, por assim dizer, também habitou em uma cabana ou no seu tabernáculo. Essas estruturas eram claramente algo que marcava uma realidade profunda. E qual era essa realidade profunda que essas estruturas físicas tipificavam? Era que essas cabanas ou esse tabernáculo era algo temporário. Algo que se dava por algum momento para apontar para algo que viria mais na frente, que seria permanente. Então, essas festas das cabanas tipificavam o momento quando Deus cuidou do seu povo nessas cabanas, mas a estrutura delas, que era removível, justamente apontava para algo permanente que o povo de Deus necessitava. Na festa das cabanas, havia bastante alegria. Era um dia de grande júbilo, como as demais festas, mas essa
em especial. Era um momento onde o povo estava se regozijando e se alegrando com a provisão material que Deus dispensava sobre as suas vidas. Isso está no versículo de número 39 do presente capítulo. O povo deveria celebrar a colheita que Deus estava dando a esse povo. Mas o povo não só festejava isso. Havia duas cerimônias nos tempos de Jesus, que não é prescrita pela Bíblia aqui, mas nos tempos de Jesus, a festa das cabanas, quando era realizada, adicionaram dois elementos que não existia nas recomendações da lei de Deus. E esses dois elementos era a coleta da água. O que era esse momento da coleta da água? Isso se dava no último dia da festa. O povo ia acompanhando o sacerdote, que pegava uma jarra, ele com seu traje majestoso, ele saía do templo e descia. O templo em Jerusalém fica numa parte alta da cidade. Então, o sacerdote com seu traje majestoso sacerdotal, ele pegava um jarro de ouro e descia cidade abaixo. Uma multidão acompanhava esse sacerdote. Flautistas litúrgicos ficavam tocando enquanto esse sacerdote descia. E ele ia até o tanque de Siloé. Lembra que o Senhor Jesus Cristo estava em algum momento no tanque de Siloé? Então esse homem, esse sacerdote, ele descia até o tanque de Siloé. Ele pegava água no tanque de Siloé, voltava em procissão para o templo, aonde, quando ele chegasse lá, trombetas de chifres de carneiro, lembra da festa das trombetas? Eram tocados para anunciar a chegada desse sacerdote. Chegando ao templo, então ele ia para um lugar específico, que era o pátio do templo, aonde existia um grande altar, onde era derramado água numa bacia ostentosa de prata. Diz a história que houve um momento onde um sacerdote foi colocar água, a água caiu no chão, deu briga, viu? O povo começou, está deixando a água cair no chão. Era uma cerimônia extremamente meticulosa, extremamente minuciosa para o povo de Deus. Em João capítulo de número 7, o verso de número 38 e 39 diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 7, o verso 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7, verso 37 e 38. Verso 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É bem provável que no momento da festa dos tabernáculos, quando Jesus estava presente, quando ele viu aquela água sendo derramada dentro daquela bacia de prata ostentosa, ele anunciou que ele era a verdadeira água que o povo necessitava. Mas uma outra cerimônia que era celebrada também no último dia, que não continha no Antigo Testamento, mas nos tempos de Jesus existia, era a cerimônia que o povo de Israel comemorava durante o último dia. O que acontecia? No início do dia, o povo via 4 candelabros, não sei se vocês sabem o que é candelabros, aqueles hastezinhos assim, que tem para o povo de Israel, né? Então 4 candelabros de 25 metros de altura eram colocados no templo. E por que isso acontecia? No alto ficava o local onde se botava o azeite, o óleo, aonde o povo, melhor, os jovens da família sacerdotal, deveriam subir e tocar fogo para que aquilo ali fosse iluminado. Mas aquilo ali era um momento de alegria, mas ao mesmo tempo de tensão. Pense você subir em algo de 25 metros de altura, se colocava uma escada de lado. Os irmãos aí que querem andaime para botar aqui, ó, aprenda com a Bíblia.
O povo só botava uma escada, 25 metros de altura. Um cara desse hoje seria preso, né? Deixar um jovem subir 25 metros de altura numa escada. Então ele encostava uma escada nesse candelabro e o jovem ia subindo e o povo ficava tenso. Ixi Maria, desse tamanho aí vai cair. Então ele ateava fogo e aquelas tochas no candelabro iluminava num local bem distante onde você estivesse em Jerusalém. Era o momento onde o povo se alegrava, era o momento onde o povo ficava extasiado de tamanha iluminação que aquelas tochas traziam. Em João, capítulo de número 8 e o verso 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para compreender melhor essa festa, é interessante nós não nos esquecermos que o Senhor, Ele tem tratado com o seu povo. Só um momento que travou aqui, velho. Nesse momento da festa, onde havia um momento da alegria de regozijo, no primeiro século, as pessoas elas colocavam cabanas espalhadas por toda a cidade. Lembre-se que havia uma recomendação na festa de construir cabana, para tipificar aquele momento, lembrar aquele momento que o povo viveu em moradas temporárias no deserto, onde Deus continuava sustentando e cuidando do seu povo. Então, no dia dessa festa, nos tempos de Jesus, eram espalhadas cabanas por tudo que é lugar. Era uma espécie de acampamento. Só que não era meramente um acampamento, né? Era uma festa religiosa, ordenada pelo Senhor. Então, por todas as vielas das ruas, você poderia ver cabanas por tudo que é lugar. E nesse momento, muito cântico eram entoados pelas ruas. Crianças saíam balançando os ramos das folhas que lembravam a flora do Egito, a flora do deserto. E havia um momento de banquete, de alimentação espiritual. Não só de alimentação espiritual pelas práticas religiosas do templo, mas também de alimentação física. Era um momento onde o povo comia. É interessante que, quando falamos anteriormente, Jesus ele se apresenta como aquele que é a água viva que flui no interior daqueles que se arrependem e creem nele. Isso lembra muito o período que o povo de Israel ficou vagando no Egito, no deserto do Egito. E quando o povo estava vagando naquele deserto, o povo necessitava muito de água. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no interior, eu fui primeiro para João Alfredo. Meu amigo, foi um baque para mim, viu? Você tem dia para ligar e ter água. Se você não pegar, você fica sem água o mês todinho. E para me adaptar foi complicado. Morei num lugar onde tinha água o tempo todo. Você poderia ficar o dia todo no chuveiro, no outro dia ter água, todo dia de chuveiro, ia ter água de novo, ter água de novo. Quando eu cheguei em João Alfredo, era uma vez por mês, chegava 2 dias seguidos, então eu tinha que me virar. Graças a Deus a cisterna lá era grande, mas como eu morava num prédio, a gente não precisava de nada, a gente só precisava fazer uma coisa, ligar o chuveiro, tome. E lá não, você tinha que abrir o registro, você tinha que conferir na cisterna, era uma complicação, e eu me esquecia, e faltava água, e tome carro-pipa. Agora imagine esse povo no deserto, onde não há água. Vou tomar um banhozinho, me dá água. O povo não tinha essa noção de abundância de água, como eu tinha, onde eu sempre morei.
Mas aqui no interior é muito comum a gente saber o quanto é escasso a água. Por isso que o pessoal faz cisterna, né? Estou procurando casa para alugar, a primeira coisa que eu vou fazer, quantos litros tem a cisterna? Que eu não quero que de modo algum falte água em casa. Mas o povo tinha essa situação geográfica, de um lugar árido, de um lugar escasso de água. Mas ainda assim, Deus sustentou aquele povo durante 40 anos, peregrinando no deserto. Então as palavras de Jesus faz muito sentido para um povo que peregrinou durante o deserto. Para um povo que morava num local, aquele Oriente Médio, um local onde é escasso de água. E vem Jesus e diz assim: eu sou aquele que sustento vocês com a água que flui, que jorra. Olha, você falar para um povo que tem escassez de água, que o próprio Jesus é a água que jorra, que flui no interior das pessoas. Mas não só isso, Jesus também ele se apresentou como a luz do mundo. E é interessante que o povo de Israel, quando estava no deserto, justamente no deserto, o povo não tinha luz alguma. Não há. A não energia não chegava lá. Ninguém sabe se isso é bom ou é ruim. Mas não chegava no deserto. Então o povo ficava no escuro. Claro, havia uma coluna de nuvem de fogo de noite para iluminar o povo e aquecê-lo naquele deserto frio. E havia uma coluna de nuvem para impedir o sol de ferir aqueles israelitas durante a manhã. Então Deus ele iluminava aquele povo no deserto. Mas a bem da verdade é que quando Jesus chegou, há 400 anos, o povo não ouvia mais a palavra de Deus. Eles não ouviam o Senhor falar com aquele povo, jogar a luz da sua palavra para iluminar um povo que estava andando errante. Mas quando Jesus vem e diz assim: eu sou a luz do mundo, ele estava dizendo: eu sou aquele Deus que sustentou o povo no deserto aqueles 40 anos. Uma jornada para o nosso lar. Para compreendermos o significado então dessa festa das cabanas, é necessário entendermos que o próprio Deus habitou no tabernáculo. A parte mais importante do tabernáculo, daquela estrutura removível, era justamente o Santo dos Santos, aonde Deus revelava a sua presença máxima uma vez ao ano, no dia da expiação, ou na festa da expiação, como nós vimos na semana passada. Para chegar a esse local, era necessário você atravessar um véu, que dividia o lugar santíssimo do lugar santo. Você, quando adentrava no tabernáculo, existia um pátio, onde as pessoas levavam os seus sacrifícios. Existia o santo lugar, que só quem entrava era o sacerdote. E o santíssimo lugar, que só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, na divisão do santo lugar para o santo dos santos, existia uma cortina de 8 metros. E nessa cortina é interessante que havia um bordado, um desenho. E qual era o desenho? Era 2 querubins. A primeira vez que a Bíblia menciona um querubim, ou 2 querubins, é justamente em Gênesis, no capítulo número 3, o verso 22 e 24. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim, e o que é que acontece? Deus coloca 2 querubins, com espadas flamejantes, para que eles não adentrassem mais ao Éden. Quando eles pecam contra Deus, eles são impedidos de terem acesso, como eles tinham a Deus, na viração do dia, ali no jardim do Éden. Quando Deus ele constrói o tabernáculo, ele dá todas as instruções como o povo deve construir esse tabernáculo. Ele diz: desenhe um bordado e coloque um véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E nesse véu haverá 2 querubins. Isso mostra que o povo de Deus viveu justamente como um povo desobediente e impedidos de entrar na presença de Deus. Esses querubins tipificavam justamente isso. Vocês são pecadores, vocês estão proibidos de adentrar
ao lugar máximo da minha presença. Assim como Adão e Eva foi impedido de adentrar ao jardim diante daqueles querubins. A humanidade não tem mais acesso a Deus, vocês são pecadores. E os querubins tipificavam isso: vocês são pecadores e estão impedidos de entrar na minha santa presença. Mas em Mateus capítulo de número 27, o verso 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aquilo que era um momento de pavor para os sacerdotes, porque tipificava: você não vai entrar aqui não. Tem querubim, você é pecador. Você sabe o que é que a Bíblia fala sobre querubim? Sei que eles impediram que Adão e Eva adentrassem ao jardim. Exatamente. Você não pode adentrar aqui a qualquer momento. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. Comentando sobre isso, John Sitterman diz assim: em outras palavras, o Senhor do céu dispensou os guardiões e abriu caminho para os pecadores voltarem para o lar, para junto de Deus. O véu agora rasgado, você não tem mais impedimento de se achegar diante de Deus. Jesus abriu o caminho para que pecadores pudessem ter novamente acesso ao Deus Santíssimo e Poderoso. A Bíblia nos fala que haverá um Éden restaurado, onde nós habitaremos novamente na presença máxima de Deus, como Adão e Eva habitavam e conversava com Deus na viração do dia. No Éden, Adão e Eva, eles desfrutavam de 4 rios que jorravam continuamente, e eles não tinham agora escassez de água alguma. Eles não tinham que, eita, dia 20, deixa eu abrir o registro, vai chegar a água, eita, até o dia 25 encheu. Tinham 4 rios que jorravam continuamente no Éden. Mas depois de serem expulsos do jardim, por causa dos seus pecados, eles encontraram agora um mundo escasso de água. Mas Cristo, Ele oferece a água viva que flui do seu interior, conforme o profeta e as cerimônias das festas das cabanas mostravam nos tempos de Jesus. No Éden, Adão e Eva estavam diante de um buffet extraordinário. Eles poderiam comer frutas de tudo que é tipo. Não havia limites para comer frutas. Ei, dá uma segurada aí. Uma das minhas filhas gosta de morango, e morango é caro. Eu disse: dá uma segurada, minha filha, não coma muito não. Os 2, 3, não é para matar fome não. Mas lá eles poderiam comer e se saciar e comer de novo, porque havia comida em abundância. Mas quando eles são expulsos do jardim, eles têm que lidar com a realidade que o povo de Israel posteriormente teve que lidar, com escassez de comida. O povo no deserto teve que ser alimentado pelo próprio Deus, de aves e do maná. Mas Jesus diz que Ele é o pão da vida, que sacia os anseios mais profundos do nosso coração. Ainda no jardim do Éden, você pode encontrar não só um lugar onde flui água com abundância, onde tem comida à vontade, mas no jardim do Éden era um lugar de segurança. A vida no Éden não é um lugar de segurança. A vida no Éden é um lugar assustador, é um lugar de homicídio, de agressões, de estupros, como os primeiros capítulos de Gênesis deixam claro. Os homens agora vivem em trevas e escuridão, mas Jesus disse que Ele é aquele que ilumina os que andam na escuridão. A casa
veio até nós, nós não precisamos ir até a casa. Nós perdemos o jardim do Éden, porque Adão pecou contra Deus. Mas agora nós não precisamos ir. Onde é que é essa casa? Eu vou encontrar. A própria casa de Deus veio até nós. Nós havíamos perdido essa casa por causa dos nossos pecados. Agora passamos por escassez, por medo, por insegurança, por cegueira espiritual. Mas o nosso coração anseia ainda por uma casa onde podemos habitar seguro, onde podemos comer à vontade, onde podemos ser iluminados pelo Senhor. A Bíblia diz em João capítulo de número 1 e o verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra no original grego para habitou é a palavra tabernacular. Jesus é a verdadeira festa dos tabernáculos. A verdadeira habitação que o meu coração e o seu coração, a minha vida e a sua vida necessita, é justamente da vinda desse tabernáculo celestial que habitou aqui a terra. Mas não só isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nossos corações. Que nós somos santuários do Deus vivo. E fala mais uma vez de como o próprio Deus vem habitar em nossas vidas. Mas a bem da verdade é que todo mundo sabe que, embora tenhamos Cristo em nossas vidas, embora muitas vezes saibamos que o Espírito Santo habita em nós, parece que falta ainda mais alguma coisinha. Ô Senhor, falta mais uma coisinha. Claro que sim. Porque esse mundo ainda não é aquilo que Deus o projetou para ser. Esse mundo não é um mundo de segurança. Esse mundo não é um mundo de abundância. Esse mundo não é um mundo de luz. Ainda que tenhamos a verdadeira luz, o verdadeiro pão da vida em nossas vidas. Isso nos lembra que esse mundo ainda espera por algo ainda melhor. Em 1 Coríntios capítulo de número 2 e verso 9 diz assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É disso que o nosso coração realmente necessita. É de um lar, um doce lar, onde podemos habitar com segurança para todo sempre com o nosso Senhor. O que nós podemos aprender então diante dessa festa dos tabernáculos ou festa das cabanas? Em primeiro lugar, você é reconhecido como um habitante de outro mundo que está apenas de passagem nessa era presente ou nesse mundo presente. As pessoas que lhe cercam lhe consideram um ET. Mas como assim, pastor? ET é aquele bicho feio? Pastor, vou dizer ao senhor que eu não sou tão bonitinho, mas ET também é demais, pastor. Não, ET é extraterrestre. Que você não é parte desse mundo presente. Você agora tem uma nova cidadania. Será que as pessoas reconhecem isso na minha e na sua vida? Ou será que quando você para no supermercado, você está conversando na fila lá do supermercado com alguém, e você vê que você tem muita coisa em comum com uma pessoa descrente? Poxa, tu tem esses projetos para a tua vida, eu também. Tudo é muito igual. Não tem nada que me diferencia com uma pessoa descrente. Apenas eu adicionei Cristo na minha vida. Mas assim, os objetivos são os mesmos. A visão de mundo é a mesma. Mas eu coloquei Cristo para enfeitar a minha vida. Como é que as pessoas lhe olham como cidadão desse mundo ou como um extraterrestre? Como uma pessoa que realmente vive uma cidadania que não faz coabitação com a cidadania desse mundo caído e pecaminoso. O modo como você vive demonstra que você é um peregrino ou um nativo dessa terra. E por fim, será que o seu coração, ele tem ansiado pela habitação futura do jardim restaurado do Senhor no mundo presente?
Você tem vivido os seus dias, você tem trabalhado, você tem estudado, você tem se dedicado às coisas que Deus lhe deu para fazer, e faça com empenho e com esmero. Mas será que no seu coração há esse anseio desse mundo um dia ser restaurado e nós habitarmos para sempre com o nosso Salvador? Romanos capítulo 8 diz que essa criação geme com dores de parto, esperando com expectativa a revelação dos filhos de Deus. A própria criação que foi atingida pelo pecado anseia pelo momento do povo de Deus ressuscitar dentre os mortos, e aqueles que estiverem vivos serem transformados. E muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, eu estou aí, né, pastor? Se morrer, o Senhor me levar, tudo bem. Quanto ele mais adiar, melhor, porque aí eu passo um tempinho aqui com meu filho, conheço meus netos, vou viajar aqui para conhecer vários lugares bonitos. Será que o seu coração anseia por essa habitação permanente, restaurada, que foi perdido pelo pecado de Adão? Se você não tem ansiado por isso, o que é que isso fala a respeito da sua própria vida? O que é que isso fala a respeito dos seus próprios ídolos no seu coração? Que a gente possa nos arrepender dos nossos pecados então, e pedirmos para que o Senhor continue a colocar em nossas vidas a confiança de que, se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos orar ao Senhor.